nossa matéria. O que eu tentava traçar com vocês ontem é um panorama geral da política na antiguidade, os contratualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, e eu falei algumas coisas, como por exemplo, aqui, né, falando especificamente dos contratualistas, que Rousseau, que Locke nunca atacou diretamente Hobbes. No segundo tratado e no primeiro tratado sobre o governo, mais no segundo tratado sobre o governo, que ele vai falar de Estado, né? John Locke não atacou diretamente Hobbes. Eu coloco isso desde cara para que vocês não tenham na cabeça, não tenham em mente um elo como se fosse um consecutário lógico temporal, né? No sentido de que sai Hobbes, entra Locke. O Locke era o. Não. Vários pensadores estavam naquela época, vários e vários pensadores. Vimos ontem que, de acordo com Bobbio, Mosca teria indicado, né, tá lá na obra de Ciência Política do Hobbes, Mosca teria indicado um outro, eu não me recordo agora o nome, do primeiro a utilizar o termo ciência política, vocês lembram? Aí fizemos uma regressão histórica, encontramos a, 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 a perspectiva do Filmer, que fala do direito divino dos reis, e ele sim era um que sofria fortes críticas de Locke, porque ele defendia o direito divino dos reis, enquanto Locke, que não adianta, né, gente? O Locke era louco, o Locke era liberal, LL, Locke liberal, tá? Ele era contra o direito divino dos reis. Falei também que há quem diga que Maquiavel foi o primeiro a usar a ideia de Estado como império de pessoas e grupos. E eles se organizariam aí em repúblicas e principados. Veremos hoje uma nota que o Bobbio fala sobre esse quesito, sobre o que a ciência política estuda. Mas vamos. E depois apresentei em breves notas para colocar como eu digo, né? Como eu disse, uma ordem lógica para o que a gente está estudando. Aí eu coloquei aqui na modernidade Kant e Rawls. São duas perspectivas mais recentes. Kant já faz algum tempo, eu diria que mais moderna, né? E Rawls contemporâneo. Então, Kant moderna, Rawls contemporâneo. Eu sempre aconselho que vocês anotem o nome dos autores que eu mencionar, sempre menciono em caixa alta, por norma que eu sigo, inclusive da BNT, eu sempre coloco o autor, o sobrenome dele em caixa alta. Igual Nicola Maquiavel é o sobrenome, tá? Robert Filmer, Jacques Rousseau, eu ponho em caixa alta. E aí procurem a idade não, a época, para que vocês possam colocar numa linha do tempo. E olhem a linha do tempo aqui do lado, né? Eu desenho bem pra caramba, então já tá aí a linha do tempo. E essa linha do tempo, que na verdade eu estou mostrando com alguns marcos temporais. Coloquei aí a Magna Carta, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Vou refazer, vai ficar de uma maneira maior. Eu vou aproveitar já para colocar tudo. 1215, Magna Carta da Região Sem Terra. Começa aí uma pré-constituição, tá? 1648, salvo engano 48 mesmo. Pacto de Westfália na Europa, fim da Guerra dos 30 anos. Temos ainda aqui, né, meados de a Revolução Protestante, Reforma Protestante, Revolução Reforma Protestante. Qual seria o período histórico, cadê aqui, da Reforma Protestante? A Reforma Protestante está onde? Já estou mostrando aqui, tá? Ela é muito importante também. Já vamos falar da Reforma Protestante. E aí aqui, XV123. Século XVIII. É no século XVIII que tem as grandes revoluções. A Revolução Francesa, Americana e Inglesa. E para quem está seguindo no caderno, eu já falei da Inglaterra, não falei da França nem dos Estados Unidos de forma completa. Bom,
Quem está acompanhando não perde. Depois tudo faz sentido no final. Quem acompanha não perde, tá? Aí eu cheguei para vocês. Estamos aqui em 2022. Ó, nós aqui em 2022, vivendo em uma espécie de monstro. Vou até desenhar um pouco melhor esse monstro aqui. Que seria? Esse é o Brasil de hoje. É um modelo de Estado de hoje. Que é uma ficção, uma criação jurídica. Nós temos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Aí quando vem alguém aqui, ó, vamos pra cá, aqui, tá. Eu e você. Tá, cadê você? Tá aqui. Tá aqui. E aqui o sangue rodando da pessoa. E na mão da pessoa, o quê? Um sabre de luz. E com esse sabre de luz, eu coloquei em preto, né? Ele corta a cabeça do outro e mata. Isso daqui, gente, eu dou um nome, viaja comigo. De fato, o ato, no caso é um ato, né? Jurídico. E daí, querendo ou não, a gente acaba utilizando o fato como fenômeno natural do direito, né? E o ato como toda ação ou reação que causa a ofensa a um bem jurídico. Quando causa ofensa a bem jurídico, é tido como ato jurídico. Tá, e daí, qual que é o problema? Viaja comigo. Quando tá, o fato jurídico acontece, o executivo, a polícia vem aqui e prende o cidadão. Então, ato contínuo, ato, fato jurídico. Vem o executivo aqui e prende o cidadão. Aí ele vai lá para... Isso aqui é ambulância. Para ambulância não, para viatura. Ambulância. Professor, Aí depois a coisa continua. Porque ele ainda vai para o lugar que é o fórum. E lá perante o plenário do júri, na segunda fase do júri, ele vai ser julgado no fórum. E aí depois de tudo ele vai para cadeia. Porque matou alguém. É a consequência jurídico-jurisdicional, por assim dizer, ou consequência jurisdicional de uma consequência jurídica normativa. Quer dizer, eu tenho uma norma jurídica, matar alguém igual a pena. Matar alguém igual a pena. Aí ele matou alguém, logo tem uma pena. Quem dá a pena? O executivo prende, o judiciário julga, né? O fórum, o judiciário julga. A lei que o legislativo fez. Então, ó, o executivo executa a lei aplicada pelo judiciário que o judiciário fez, que o legislativo fez. Ou da forma que vocês encontrarem aí de utilizarem essas 3 terminologias ou terminações. Agora, a ideia geral é que isso começa quando? Por isso que está toda essa linha do tempo em preto. Tá? Para a gente tentar analisar e entender muitas e muitas coisas da época mais profícua do conhecimento científico. Que, ainda que o conhecimento científico, aquilo que a gente conheça como ciência, exista antes, não é que não exista ciência antes. Lógico que existe ciência antes. Lógico que existe. Há muitos e muitos anos existe ciência. Vários tipos de ciência. Ciência é você estudar qualquer coisa com... O que é uma ciência? Toda ciência você estuda algo de alguma forma. Então, toda ciência você tem um objeto e método. Por isso que eu fiz uma digressão com vocês sobre o que Bobbio fala de ciência política. Porque é onde nós estamos. Então, no contexto geral, temos um contexto histórico, é a linha do tempo aí, é como que está na tela, são as coisas que vão acontecendo no tempo. Tá? Alguns personagens históricos são utilizados. Sim, personagens históricos.
que mais do que personagens é, 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 teóricos, eles acabam se tornando personagens históricos, como Locke, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Maquiavel, acabam sendo também personagens históricos. João Sem Terra, não era um rei, mas ele acabou sendo um personagem histórico, histórico político, né? E não histórico teórico, como Hobbes, Locke, Rousseau. Então a gente vai estudar acontecimentos históricos e teóricos, personalidades históricas. Que aconteceu o seguinte, em suma, quando chegou esse período que eu vou pôr agora em amarelo aqui, que foi mais ou menos aqui, ó, a coisa foi lá para cima, né? A ciência política nasce junto com a onda, imagina uma grande onda, nasce junto com a onda do direito, do constitucionalismo, do direito constitucional. Ela nasce junto com essa onda. Por quê? Porque ciência política compreende o estudo. Vamos por aqui embaixo. Ensino, quer dizer. E aí nós vamos lá seguir nossa linha. Toda aula eu costumo colocar isso daqui. Estudo o quê? Tem por objeto o exercício do poder político. E o que eu estou falando aqui nada mais é do que a história do poder, que corresponde à história do direito. E nós vimos ontem que o Locke, o Locke não, o Bob, quando eu falar Bob é Bobio, tá? O correto é falar Bobio, não é Bob. O correto é Bobio. Oi? Eu sei que você vai falar depois disso, mais a fundo, sobre a questão do protestantismo e tal, mas eu tenho curiosidade de saber tipo, o que a ciência política e tudo mais entende sobre essa questão do protestantismo, no caso que foi aquele rompimento, né, com a Igreja Católica. Como que a ciência política tipo, interpreta isso? Se foi bom, se foi errado, tipo, tem uma coisa nesse Ah, legal, sentido? claro, legal. Primeira coisa que eu posso te adiantar. A ciência política, já vou adiantar aqui, como objeto, né? Gostei da sua pergunta, parabéns. Ela cuida do exercício do poder político. Isso de uma maneira lata, abrangente, um aspecto lato senso, abrangente. Mas eu já gostaria de falar o seguinte: de que forma que ela fala sobre o exercício do poder político? Não fala do certo e errado. Então aqui, ó, na ciência política, a gente não fala do que é certo e errado. Ela faz o quê? Ela. Tá pequena a minha mesa por tanta coisa que tem. Ela descreve e, entre aspas, prescreve. Como assim? Ela descreve uma coisa que aconteceu no passado. Aqui. Eu estou mostrando para vocês o que a ciência política estuda. Nós vamos olhar hoje mais de perto alguns pontos, mas, por exemplo, as elites. As elites. A democracia, a dinâmica do poder. Quem exerce o poder, de onde vem, para onde vem. Ela não vai falar o que é o certo e o que é o errado. Ah, o certo é isso, o errado é aquilo. Ela vai falar o quê? Ela vai descrever como, como os vamos dizer assim, os objetos estudados pela política influenciam no decorrer do tempo. E ela vai prescrever como seria
Ou deveria ser. Como assim? Ela tem uma prescrição aqui, ó, natural ao homem, ou ser humano, porque eu não gosto de ficar falando assim gênero masculino, ser humano, teleológico que é. Hã? É, exatamente. O ser humano é teleológico. Então, para responder isso daqui, eu já aproveito e vamos começar o Bob. Já entramos naquele ponto teleológico. Então, olha, em suma, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que nós estamos falando de anos e anos e anos e anos de estudo sobre anos e anos e anos e anos e anos de estudo. Então é muito, 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 muito estudo. E eu fiz um recorte para que a gente consiga entender o apartamento ciência política. Aí eu coloquei Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau. Falei do Hobbes para dar um contexto de como ele faz. Não falei nada ainda do Locke, salvo alguns pontos detalhados de toque com a teoria do Hobbes e do Filmer. Mas também tratei a aula passada de uma outra perspectiva, junto a essa, né? Esse estudo das personalidades, que é olhar o que o Bobbio fala, aqui nesse caso, na obra Dicionário de Ciência Política, sobre explicação e revisão e previsão. Eu estava falando lá que a ciência política ela se preocupa não falar se é certo ou errado, mas em descrever e prescrever. E o colega tinha acabado de perguntar sobre a reforma protestante. Se a ciência política teria achado que é certo ou errado. Bom, eu diria que a ciência política, assim como as ciências sociais, ela não fala se é certo ou errado. Ela fala, isso aconteceu. E aconteceu, talvez, como efeito de uma causa. Seria uma causalidade histórica. Se eu falar assim, causalidade histórica, vocês conseguem entender? Se eu falo Opa, não gostei dessa cor aqui. Se eu falo causalidade histórica, todo efeito tem uma causa. Causalidade. Então eu tenho aqui efeito e uma causa. A causa vira efeito. E o efeito pode originar outra causa. E pode implicar em outro efeito. E assim sucessivamente. A explicação e a previsão nada mais é do que a ciência política tentar entender como que essa rede de causalidade, efeito, causa, causa, efeito, causa, efeito, começa pelo efeito ou pela causa, professor? Você está falando aí que começa pela causa, e é aí que tá. Eu acho que chega uma hora em que as causas de verdade, vocês vão perceber isso, no decorrer do estudo de vocês, das ciências sociais, chega uma hora que a gente não sabe a causa. Vamos dar um exemplo. Thomas Hobbes. No estado de natureza, que é aquele estado selvagem, né, primitivo do homem. Gente, isso não existe. Isso é uma metavisão. É um personagem utópico criado. Para explicar o quê? Para explicar a sociedade de hoje e prever a sociedade de amanhã. Então, tanto Thomas Hobbes como John Locke, como outros contratualistas, que, na verdade, a ciência política ela não deixa de ser contratualista. Porque contrato social quer dizer que todo mundo abre mão um pouquinho da sua liberdade e do seu direito em prol da comunidade. Tá, então nós nunca deixamos de ser? Não, e não vamos deixar de ser. O contrato social nunca vai deixar de existir. Porque faz parte, tá dentro da noção de Estado de Direito, o contrato social.
que é representado pela nossa Constituição. Então a Constituição é a certidão de nascimento do Estado. E ela é uma espécie de contrato. Aí que tá. Você já tinha chegado a essa conclusão até agora ou ainda não? Por isso que a gente estuda política. Vamos lá. Então, através dessa série de formulações, diz Bobbio, tá? Através dessa série de operações que vai da classificação, formulação de generalizações, de uniformidade, de leis de tendências e teorias, operações essas que o acúmulo crescente de dados torna sempre mais fecundas, mas ao mesmo tempo sempre mais difíceis, a ciência política persegue finalidade, que é o quê? Olha só, leiam isso daqui. A ciência política persegue a finalidade que é própria de cada pesquisa que ambicione o seu reconhecimento de ciência empírica, de explicar fenômenos, objetos do seu interesse, e não só descrever, não apenas descrever. Então volta para cá. Cadê? Beleza. Opa, não. Beleza, não abriu. Então ela descreve, ela tem uma função perspectiva, que está lá na frente. E agora a gente vai colocar aqui e explicar. A explicação ela é ato, consequência da descrição. Então, além de se descrever, deve-se explicar. Professor, desculpe interromper. Em cima do descreve e prescreve, está escrito não fala do curso errado? Certo e errado. Olha só, beleza, obrigada. a pergunta, por exemplo, professor, o que a ciência política acha da reforma protestante? Ela foi certa ou errada? Bom, a gente não pergunta se foi certo ou errado. A gente pergunta o que foi. Descreva. Ah, foi quando, de acordo principalmente com Lutero, depois com influência de Calvino em França, aí com Lutero indo contra a igreja, os dízimos e outras coisas que eram dadas em prol de comprar perdão para construir a Capela Sistina, entre outras coisas. O Lutero foi ficando, né? Aí ele colocou lá as suas máximas, pregou na porta da igreja, jogou na cara deles ainda. Deu início a um movimento chamado, conhecido como Reforma Protestante. E que, por baixo dos panos, também compreendia a burguesia crescente. Quando que nós estamos falando da Reforma Protestante aqui na linha do tempo, gente? Hã? 1600, né? Estão vendo como é contemporâneo? Que na verdade era a burguesia crescente falando, olha só que legal. Que top máximo. Gente, entre os que eu falei até agora, Montesquieu, confirme se eu estiver errado, era católico. Tá? Locke era protestante. Então veja, é uma doutrina religiosa que fala que a Igreja Católica não manda. Só que nesse momento aqui, quem mandava era a igreja, né? Na Idade Média. Desenha, filho. Desenha. Muita coisa. Quem são os atores? Ontem e hoje. Olha, eu nunca fiz essa coisa. Os atores ontem e hoje. Como assim? Presta atenção. Antigamente, a linha do tempo. Hoje nós temos o Estado, nós temos o mercado,
os outros atores. Né? Tem os outros atores. Mas vamos colocar quem são os principais atores do ontem. Né? E o ontem, ó, XV123. Se nós colocarmos os atores de ontem, nós temos a igreja, a nobreza. E a igreja compreendia o clero, que é todos os cupincha da igreja. Nós temos a nobreza, mas nós temos também o rei, rainha. Hoje em dia o papel deles foi, né, rei barra rainha. E a burguesia? Burguesia crescente. É isso que eu estava dizendo. Aí com as coisas que acontecem aqui, né, faz com que a igreja saia de órbita. O rei também sai de órbita. E a nobreza? Ou se torna burguesia ou morre, né? Alguns se tornam burgueses, outros acabam perdendo as suas influências e hoje em dia você tem título de nobre. O cara tem um título de nobreza, mas na verdade não tem nada. Ele é só nobre, né? Agora a burguesia é crescente junto com o mercado, com o Estado e mais do que qualquer outra coisa. Deixa eu até colocar aqui do ladinho. A igreja aqui, eu falo em igrejas. Igrejas. Nós não temos mais um monopólio católico. Então a ciência política vai falar o que aconteceu e por quê. Ela não vai falar se é certo e errado. E ela vai tentar, eu coloquei aqui o explicar. E vamos ver de que forma que isso acontece. Ali eu vou pular aquela parte. A ciência política, na atual fase de seu desenvolvimento, está bem longe de poder formular previsões científicas. Isto, porém, não impede que haja estudiosos de coisas políticas que não procurem emitir alguma previsão, mesmo de modesto alcance, baseados nas conclusões conseguidas por etapas. E ele vai falar da tendência de fazer revisões. E é sobre essa tendência de fazer revisões, olha que legal que eu peguei essa frase aqui, tá? Não vamos ler tudo, mas está destacada aquela frase. Vocês verem, olha que bonito isso. Se não entenderem, me falem, tá? Mas olha, isso não é bonito, é lindo. Leiam, por favor, rapidinho, esse trecho aqui, gente. Enquanto eu pego o veneno que tem pernilongo aqui, não estou brincando. Maravilha, gente. Tem que estar gravando, depois eu dou um jeito de cortar. Ai, que saco, não sou menino.
Desculpa, gente, mas aqui pernilongo hoje. Cuidado vocês aí, passem repelente. Não tô achando meu veneno. Perdão. Ó. Alguém entendeu alguma coisa? Quer falar alguma coisa sobre o que tá aqui na tela? Falou um pouco, professor, sobre o que o senhor estava falando de ontem e hoje. Como a gente tem tendência de querer fazer provisões, né, do que vai acontecer com a política, como que vai ser futuramente, comparar o hoje com o ontem, trata mais sobre isso. É, exato. Sabe por quê? Ó, pra ele, vamos lá. Em relação à classificação tradicional, aí tem complexidade. Então, como assim? Não estou entendendo nada. Quer dizer que ciências sociais como um todo, tá em verde aqui, né? O sistema político é um subsistema do sistema social. Então, o sistema social, vocês estão percebendo que eu trato o sistema social como um sobre-sistema. E um subsistema, o sistema político. Vamos lá. Esse é o sistema social. O político é um subsistema. E nós temos outros subsistemas. Por exemplo, a economia. Como que se dá esse diálogo? Ele fala: enquanto o subsistema político tem a função primordial de permitir a estabilização e o desenvolvimento de um determinado subsistema econômico e a coexistência ou integração do subsistema econômico com determinados subsistemas culturais, entenderam? Repito, enquanto o subsistema político tem a função primordial de permitir a estabilização e desenvolvimento de um determinado subsistema econômico e a coexistência ou integração do subsistema econômico com determinados subsistemas culturais, dos quais o principal é as igrejas, a ciência política não pode prescindir da ciência econômica, enquanto a ciência econômica pode dispensar a ciência política. Seria a mesma relação que ocorre entre a física e a biologia. Vocês entenderam isso, sim ou não? Mais ou menos. Tá, o que você entendeu? Eu entendi que assim, o sistema social, ele é o maior, né? É como se Isso, fosse uma pizza. Dentro exatamente. dele tem vários sistemas, que é o que vai planejar nossa organização, né? Aí tem o sistema político, é o que o senhor está falando, e tem o sistema econômico, por exemplo, que o senhor falou também, e outros sistemas que é o que vai gerar harmonia para a gente viver em sociedade. Bom, creio eu, né? E aí, o sistema político, aí o senhor falou, essa parte que eu não entendi, o sistema político não atrapalha o da economia, mas o da economia atrapalha o político? Como é que é? Essa parte você viu que eu sabia que aqui que você ia perguntar? Ó, em que pese possa ter até uma questão de tradução aí perdida pelo meio. Mas como que acontece a relação entre a física e a biologia? A biologia precisa de física? E a física precisa de biologia? Sim. Ó, a ciência política, ela necessariamente não pode abrir mão da ciência política, da ciência econômica. A ciência política faz parte da ciência política. Política e economia. Eu vou fazer de uma maneira mais legal. Um pouco maior, só para. Dentro da política, tem uma parte que eu vou pôr de amarelo. Na verdade, não, gente, perdão. Muito. Não pensei vermelho, tá? E aqui, economia. Então, a política não pode abrir mão da economia.
de aspectos econômicos relacionados ao seu objeto. Já a economia, tem alguma coisa na economia de política? Até tem. Não, não tem. Não, até tem. Mas são uns 2 ou 3 pontos principais aí. Qual que depende mais do outro? A política, se sair a economia... Gente, a ideia é ser meio que um... Eu acho que eles são codependentes, professor. Tá vendo? Agora, e essa dependência? Repete. Eu creio que eles são codependentes. Por exemplo, a economia, um pouquinho em coisas concretas mesmo, né? A perspectiva do mercado, inclusive valores de ações, investimento estrangeiro, depende muito das políticas, da economia política, da política em si, né? Calma, calma, para. Isso, parabéns. Adorei. Eu quero o nome dos dois que acabaram de participar da aula de hoje. Que eu gosto de saber que seu aluno começa a gostar dos alunos. Viu? Olha aqui. Para pensar comigo. Não, empiastro. Cacete. Parabéns. É parabéns porque assim é difícil você chegar nisso para entender. Porque é só você pegar e ler, né? Mas entende. Não. Sabe por que não? Olha a singela diferença. Você nunca mais vai esquecer. Olha a singela diferença. Singela diferença. A economia, por mais que ela leve em consideração o aspecto político, que é isso que você está falando, perfeito. Não quer dizer que ela depende da política. Entendeu? Porque o objeto principal dela, a finalidade principal dela é estudar a economia e não a política. Só que acontece o seguinte: a política é determinada pela economia. Então, necessariamente, eu tenho que estudar economia quando eu estudo ciência política. De forma a pertencer ao próprio objeto. Olha o desenho. Olha o desenho do mercado. Cadê o desenho do mercado lá? Agora começou a melhorar, professor. Agora tá fazendo sentido. Ué, mas aí, se fosse fácil, era só ler livro. Não falei que a aula tem que ser de sexta-feira no bar? Eu aviso, ninguém entende. Ó a bagaça aí, velho. Cadê o mercado antes, rei? Não tem mercado antes. Só que como agora os players do mercado, né? Oi, fixo, renda, oi, ó. Quem aí trabalha na Oi, de cabo de fibra ótica, mandar parar de ligar para todo mundo aí, encher o nosso saco. Tá trabalhando. Não aguento mais, eu já fiz tudo reclame aqui, não adianta. Bom. Ô, professor, não se preocupa não que eles vão parar, porque a Oi agora, ela faliu, né? Então não vai ser passado para outras operadoras. Você que pensa, sua besta. Ai, como vocês são bestas, gente. Ai, como vocês são bestas. É tudo assim. Quando vai vender algumas coisas, nesse caso aí, a venda é igual venda de boi. Quantas cabeças tem? Então esse período que ela está passando agora, sim, vai aumentar muito porque ela está vendendo, tá? Então, assim, quanto mais usuários ela tiver, maior vai ser o preço dela. Por isso que ela está gastando essa grana em ligar, merchandising, essas coisas. Só que depois só vai passar para outra, porque ela vai precisar ainda expandir a rede para cumprir com o plano de fusão e aquisição que eles estão planejando, né? Então, para cumprir, eles vão ter que continuar. Então, aguarda, que a tendência é só piorar. Ai, senhor, já é ruim. Mas olha, gente, adorei a colocação de vocês. O que o Bob está querendo dizer, e vejam, é a perspectiva do Bob, é que a ciência política não pode prescindir, é imprescindível para a ciência política analisar a ciência econômica. Enquanto a ciência econômica pode dispensar a ciência política. Pode, gente. Tipo, a economia, se vai subir o Bitcoin ou baixar o Bitcoin, precisa de política?
Precisa, porque se o Fed, isso e aquilo. Não, isso pode até ir na causa de explicação. Mas a economia não precisa desses elementos. Ela não precisa desses elementos. Ela analisa esse elemento através do baixo e alto do mercado. Ela analisa esse movimento, as leis econômicas, elas independem das leis políticas. Não, ó, tranquilo, aí agora vai ter 2022, tá, e aí, vai acontecer o que em 2022? A economia não consegue, porque ela não reflete. Ela pode ter esse exercício para o futuro, mas as grandes crises, né, e pelo que dizem, nós estamos prestes a viver a grande quebra. Uma nova grande quebra, que já era para ter acontecido, na verdade. Há 2 anos atrás. Talvez postergada pela pandemia. Mas nos próximos 2 anos vamos ver uma outra grande quebra, né? Mas seguindo. A ciência política não pode prescindir também do estudo dos subsistemas culturais. Hein, professor? Oi, Voltando ali, eu ainda fiquei na dúvida um pouco ainda, vamos né? lá. O exemplo que você disse, por exemplo, do Bitcoin, né? Uhum. Que é algo bem atual. Mas dependendo da política, ele pode, por exemplo, começar a taxar o Bitcoin ou operações com Bitcoin, Tá, o que tá. mudaria Não, totalmente o beleza. mercado. Tá, eu quero que você tente pegar comigo uma coisa. O que você está falando é assim, eu vou repetir. Lembra quando a primeira vez que você falou disso? Eu falei para você, calma, cuidado, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Parece simples entender, mas não é simples. Se fosse simples, todo mundo entendia. O que ele está querendo dizer aqui, presta atenção e foca comigo. Olha o movimento, tá? Então se liga no momento, né? O movimento então vem. Não tem aquela musiquinha? É bem isso. Você tem que entrar no ritmo. Na hora que você entra no ritmo, o negócio cai. Ah, entendi. Na hora que você acha que entendeu, some. Até você insistir, uma hora que você entende. Olha aqui. É porque a palavra-chave aí desse texto aí, o que, na minha opinião, Esquece lá faz embaixo. toda a diferença, é a Vamos palavra devagar. pode. Calma. É o quê? A palavra pode. A ciência política pode dispensar a ciência política, mas nem sempre dispensa. Ah, é isso que eu ia falar. É porque, na verdade, esse enquanto pode, é porque isso ela pode fazer isso. Exatamente. Não. Seria pode não. Ela consegue. Não tem problema para a ciência econômica dispensar a ciência política. Mas a ciência política não pode dispensar a ciência econômica. Eu compreendi. Mas Calma, na prática é um pouco vamos diferente. mais, calma. Não, calma. Vamos fazer devagar. Vamos Ele lá. está falando de classificação, complexidade. Tá. O sistema político é um subsistema em relação ao sistema social. A ciência política pressupõe a ciência geral da sociedade. Um partido político, por exemplo, antes de ser uma pessoa jurídica de direito privado, uma associação política, é uma associação. Antes de você falar o partido político é uma associação política, é uma reunião de pessoas politicamente, ela é uma reunião de pessoas. É uma reunião de pessoas com fins políticos. Enquanto o subsistema político tem a função primordial de permitir, o que o subsistema político faz? Ele permite a estabilidade, o desenvolvimento. Então é a política que permite a estabilização e o desenvolvimento do subsistema econômico. E fazer com que esse subsistema econômico subsista com outros subsistemas culturais. E é nesse sentido que a ciência política não pode prescindir da economia. Porque, afinal, a economia é um subsistema que a sua estabilidade
é dada pela Constituição Federal. Artigo Ctrl F 170. A ordem econômica, fundada no trabalho, fundada na valorização do trabalho e da livre iniciativa, tem por fim garantir a todos a existência digna conforme ditamos da justiça social. Então estão vendo que a Constituição, que é a carta do político, ela traz as bases para que a economia seja estável e que haja desenvolvimento. De forma que, então, a ciência econômica ela é independente e autônoma da ciência política, não no seu sentido total. O que você está dizendo é: está correto a gente alterar. Seria correto a gente alterar, afirmo, esse pode para. Não tem problema. A ciência econômica até consegue, ou não tem problema dispensar a ciência política, mas essa ciência política não consegue dispensar a economia. O porquê que a lei veio, a influência da lei, a influência de aspectos legais, políticos, a economia pode até abrir mão. Ainda que ela receba um reflexo negativo disso, mas é a mesma coisa que acontece entre a física e a biologia. Física. Precisa de biologia? Não. E a biologia precisa de física? Precisa. Tá vendo? A biologia vive sem física. Então é uma relação... Não vive. A ciência política não pode prescindir também do estudo de subsistemas culturais. Ou problemas intelectuais, ideologias, mas vamos que vai fazendo sentido. A ciência política, além disso, é uma ciência histórica. E é muito importante a gente entender que é uma ciência histórica. E ela sendo uma ciência histórica, que fala da história, ela vai tratar, obviamente, de algo feito pelo homem, de objeto cultural, e tudo aquilo que é feito pelo homem tem alguns problemas. Porque o homem, é um animal teleológico. Os homens, nós cumprimos ações visando resultados, objetivos. Muitas vezes, inconscientes. É um problema que a ciência política vai passar, né? Podemos designar um significado à ação humana somente quando se consegue conhecer os fins da ação. Por isso, a importância que tem no estudo da ação humana o conhecimento das motivações, porque cada ciência social, e portanto também a ciência política, não pode prescindir da psicologia. Outra, são mais duas só. O homem é um animal simbólico, que se comunica com seus semelhantes através de símbolos. Isto, inclusive, vai falar de inputs e outputs no sistema político. Já vou falar com vocês daqui a um tempo disso. Que se comunica com seus semelhantes através de símbolos. Ou seja, falamos aqui de semiótica. O conhecimento da ação humana exige a decifração e interpretação destes símbolos, cuja significação é quase sempre incerta. E pode ser até que seja desconhecida. E apenas passiva de ser reconstruída por conjecturas. Vou dar um exemplo trágico, que são recentes manifestações de apelo, trágico, lamentáveis e absurdos, de apelo a simbologias nazistas, como ministro de Estado copiando um pronunciamento de um ministro nazista. Entre outros símbolos, né, que a gente viu por aí, daquele parlamentar que fez um símbolo com a mão. A nossa vida e sociedade, ela tem símbolos. Você beber leite, dependendo do contexto e da forma que for, pode ser tido como. Então,
a nossa sociedade é simbólica. Quando a gente fala assim, e a ciência política vai tratar do fenômeno do fenômeno político, né? Daquilo que acontece, não no sentido de fenômeno de ser bom ou ruim, mas no fenômeno Lula, no fenômeno no lulopetismo, no fenômeno Bolsonaro, e analisar o que isso aconteceu, o que aconteceu no país. A extrema-direita, o que seria... Existiria uma extrema-direita no mundo hoje em dia? Qual seria a cara dessa extrema-direita? Existe. Existe. E essa extrema-direita, ela é multifacetada. Ela compreende vários símbolos. Vários símbolos. Eu digo porque quando o assessor foi afastado, fez um símbolo de supremacia branca, eu não sabia do que tratava esses símbolos. Eu não sabia o que era esse símbolo. Então ele está se comunicando com aquela parcela que se comunica com o símbolo. Vocês estão vendo que delicado isso? Uhum. O homem é um animal ideológico que utiliza valores vigentes do sistema cultural no qual está inserido, a fim de racionalizar seu comportamento, alegando motivações diferentes das reais, com o fim de justificar-se ou de obter o consenso dos demais. Por isso, a importância que assume na pesquisa social e política a revelação daquilo que está escondido, assim como a análise e a crítica das ideologias, e a análise daquilo que está escondido, que está por baixo dos panos. Eu falei para vocês assistirem os vídeos falando dos separados mais iguais, muito para tratar disso também. Agora vamos para cá. Tá, ele vai falar aqui nesse trecho sobre ele, Pompeu, sobre o desenvolvimento real da ciência política. O desenvolvimento real da ciência política é guiado mais ou menos conscientemente pelo ideal de uma política científica, por assim dizer. É dizer o quê? Uma ação política fundada no conhecimento, tanto quanto possível rigoroso, das leis objetivas do desenvolvimento da sociedade, como que a sociedade se desenvolve e evolui, e que não fica, portanto, abandonada ao acaso ou à intuição dos operadores políticos. Na luta contra contra a facção ideológica das reais motivações da ação humana, na geral concepção realística da ação humana, a ciência política nasce, ela mesma, num contexto social e ideológico bem individualizado, onde vai abrindo caminho o ideal da política como ciência, ou seja, uma política sem interferência de ideologias. Desde lá da primeira aula, vocês já falaram comigo, né? Não, uma coisa é política com P minúsculo, que pode até compreender ideologia. Agora, aqui, esse ideal da política que ele está trazendo aqui, que é a política como ciência, é P maiúsculo. Então, professor, o senhor pode subir um pouquinho, por favor, que eu estava terminando de copiar? Claro. Prontinho, obrigada. Aí depois eu vou tentar copiar. Ixi. Gente, deixa eu apertei aqui. Depois eu podia tentar copiar para lá para você, para facilitar. Então, olha só. Por consequência, a tarefa mais urgente e ao mesmo tempo mais incisiva que cabe nesta fase de ciência política é a de submeter às análises e, eventualmente, de colocar em questão a mesma ideologia política científica, examinando seus significados histórico e atual, salientando seus limites e suas condições de atualidade, assim como indicando suas eventuais linhas de desenvolvimento. Estão vendo que é uma perspectiva tanto descritiva, explicativa, como prescritiva? Salvo engano, tinha mais algum trecho aqui que eu queria falar com vocês. Não acabou, não. Eu sei que aqui é classe, então...
Só um segundinho. Tá, beleza. Então vamos pro Hobbes. É isso. Então, fecho aí a parte em que eu converso com vocês sobre a ciência política como ciência. E nada mais é do que o verbete ciência política, lá do dicionário de política do Norberto Bobbio. E agora eu passo para outra parte de estudo, que é o contratualismo, também verbete. Está lá na página 272 do livro do Bobbio. E ele vai tratar da seguinte forma. Para uma definição do contratualismo, ele vai trazer uma definição. O estado de natureza e a necessidade do homem e da divisão do trabalho. Três teorias sobre a origem do poder político. Vou deixar grifado. Essa daqui que é importante. Tá? Eu estou passando para vocês verem, terem uma ideia do tamanho. Tá? E aqui no final, a sintaxe do contratualismo clássico. Então, para vocês verem como que o Bobbio, eu falo Bobbio, mas o correto é Bobbio, como que ele trata a questão. E eu quero que vocês leiam para a semana que vem. Vejam. Eu quero que vocês leiam. Na verdade, seria do anterior aqui, né? Daqui até lá embaixo. Então, agora eu vou voltar. Três teorias sobre a origem do poder político. Nós vamos analisar o verbete contratualismo. Então é o 3. Anota aí. Contratualismo Bobbio. É o item 3. Estou passando para vocês verem que parece que é muita coisa, mas não é tanto assim. Sintaxe do contratualismo clássico. Contratualismo e neoconstitucionalismo. Então é 3, 4 e 5. Hoje eu nem escrevi quase no bloco de notas.